Oi! Olá, pré-adolescentos! Olá, pré-adolescentas! Professor Fábio aqui para a gente continuar onde a gente parou nas nossas aulas presenciais. Só fazendo uma retomada, a gente estava falando sobre teorias para a origem da vida. Nós falamos a respeito lá da teoria da evolução química, daí a gente trouxe a ideia do oparim, a gente falou do experimento de Stanley Miller, tem exercícios, a gente não chega a falar, a gente chegou a falar em sala, mas tem exercícios que a gente fez com respeito ao experimento de Stanley Miller. A gente falou da panspermia, que é aquele negócio dos seres vivos ter vindo de outro lugar e ter chegado aqui na Terra, de outro lugar do cosmos, né, ter chegado aqui na Terra. E a gente falou, inclusive, dos experimentos que foram feitos, né, de biogênese e abiogênese. Bacana. Agora a gente vai falar de uma ideiazinha que a gente não vai levar muito tempo, não. Vamos só, bem tranquilo, bem rapidinho, sobre uma ideia bem interessante sobre a origem da vida, que é a tal da endossimbiose. Tem na apostila de vocês a teoria da endossimbiose. O que é a tal da endossimbiose? Vamos lá, ó. Tinha-se a ideia de duas teorias meio que em contraponto, na verdade. A gente tinha a tal da autogenia e da endossimbiose. Primeiro, antes de falar da endossimbiose, a autogenia. O que é essa autogenia? A autogenia falava que as formações das organelas foram feitas a partir da membrana plasmática, foi formando ali, formou um núcleo, formou uma outra organela, formou ali, junto com ácidos nucleicos, formou-se a mitocôndria, nas células vegetais formou a mitocôndria, formou o cloroplasto, é bacana, essa é a autogenia. E na autogenia falava assim, bom, já que tudo que veio da célula veio da própria célula que fez o próprio núcleo ou até o próprio mitocôndrio e cloroplasto, então o DNA venceu mesmo. E a gente não percebe isso quando a gente fala do por exemplo, das nossas células, por exemplo. O DNA do nosso núcleo é diferente do DNA que tem dentro da mitocôndria, que as plantas têm dentro da mitocôndria e do cloroplasto. Então, uma ideia que caiu em desuso. Lá em 1982, uma cientista chamada Lynn Margulis, ela traçou uma galera de ideias falando sobre a teoria endossimbiótica. O que é a teoria endossimbiótica? Vamos só lembrar primeiro o que é simbiose. Simbiose, ou que a gente pode lembrar de ecologia, a gente vai falar da ecologia um pouco mais pra frente no nosso estudo, a simbiose é basicamente a mesma ideia que se tem de um conceito ecológico chamado de mutualismo, em que o indivíduo precisa do outro indivíduo para conseguir sobreviver e é bom para os dois que eles estejam juntos. Se você separar os dois, provavelmente os dois podem vir a morrer. Beleza? Então, essa é a ideia de simbiose. E por que essa teoria é importante? Porque a endossimbiose é o seguinte. Na endossimbiose, vamos lá, força de pensamento, pau! Na endossimbiose, o que aconteceu? Você tinha uma célula normalzinha, uma bactéria, né? Uma célula grande, que não fazia utilização do oxigênio para conseguir sua energia. Em um dado momento, essa bactéria, ela fagocitou bactérias aeróbicas e algumas cianobactérias. Cianobactérias são células que conseguem fazer fotossíntese. Essas bactérias que fagocitaram essas bactérias aeróbicas, elas viraram uma célula eucariótica normal, porque essa bactériazinha azulzinha aqui, ó, ela virou a mitocôndria da célula. Foi bacana para dentro da célula, ela estava protegida, bonita, beleza. E para a célula foi importante por quê? Porque ela conseguiu fazer com que as atividades energéticas dela, o ganho energético dela, na verdade, fosse exponencialmente multiplicado. Você tinha uma célula que fazia fermentação e gerava 2 ATP de energia, ao passo que com essa célulazinha verde azulzinha aqui dentro, ó, que foi fagocitada, foi englobada pela célula animal, passou a produzir de 30 a 32 ATP de energia. Olha isso, é muito mais. Então, é bom para as duas. No caso da célula vegetal, além da mitocôndria, que é formada por essa célulazinha azul, tem-se também cloroplasto, que faz a captação da luz para produzir o alimento da planta, que será utilizado pela mitocôndria para poder fazer sua energia. E a Margulis, ela se pautou em algumas ideias. Por exemplo, ela percebeu que o DNA dessa mitocôndria, desse cloroplasto, é muito semelhante
ao das bactérias. E muito diferente do nosso. Por exemplo, a estruturação de mitocôndria de cloroplasto é muito diferente de uma estruturação de uma célula eucariótica. Isso basta algumas coisas, tem muitas outras na qual a dona Lynn Margulis se pautou para dar essa teoria da endossimbiose sequencial aí. Tá? Bacana. Beleza. Então, ó, força do pensamento. Pau. Teoria autogênica, como a gente já falou, ó. Você tinha uma membranazinha, um citoplasma, tinha, né, material genético aqui dentro. Essa membrana plasmática começou a invaginar, né? Ela começou a entrar na célula e formar estruturas membranosas diferentes dentro da célula. E essas estruturas membranosas dentro da célula formou as mitocôndrias, os cloroplastos nas células vegetais, os núcleos e outras estruturas membranosas dentro da célula. Então, a teoria autogênica, né? Que é a da origem dos eucariontes. Ó, pau! Agora uma piadinha aqui pra vocês, tá? Uma risadinha, né? Olha que coisa boa. A piada tá risada. Vai lá. Ó. Vamos lá. Força do pensamento. Não? Não? Tá bom, gente. Vai. Sério, vai. Força do pensamento. De verdade agora. A última partezinha que a gente vai falar, rapidão, vou pra vocês, não vai liberar, não vai usar muito tempo com vocês não. A ideia do mundo do RNA, que é uma teoria muito mais aceita atualmente hoje para a origem da vida. Porque você falava do RNA, ó, passo crucial na origem dos seres vivos foi adquirir a capacidade de reprodução. Bacana. A gente falou sobre isso. Características dos seres vivos. Todo ser vivo é capaz de reproduzir. Bacana. Surgiu a hipótese que o RNA pode ter sido um material genético primordial. Por quê? Porque esse RNA ele é mais simples, ele consegue se replicar. Em alguns vírus, esse RNA, ele ocupa o lugar do DNA. Esses são chamados retrovírus, são vírus que têm o RNA em vez do DNA. E esse carinha aqui, esse Thomas Cech, ele viu que algumas estruturas, lá na lama, no barro, na argila, esse monte de galera aí, a formação das proteínas, os aminoácidos que fazem essas proteínas, elas foram formando a partir do RNA. E esse RNA ele atua através de uma enzima chamada de ribosima. E essa ribosima é o que ajuda o RNA a formar essa nova estruturação que pode ter dado origem à primeira célula, com capacidade de duplicação, com essa capacidade de passar a informação de uma célula para outra. Beleza? Então essa aqui é o nosso tal mundo do RNA e a tal das ribosimas. Acabou. Sossegado e pau! Então, gente, é isso aqui, tá? Todo o conteúdo que a gente viu, que na verdade a gente não conseguiu ver por essa nossa parada, falei para vocês aqui agora, bem sossegado. Na próxima vez que a gente vai falar, não sei se a gente vai falar sobre uma correção, se a gente vai entrar no próximo conteúdo, já que a gente vai entrar no próximo conteúdo, que é importante também. Então, até lá. Valeu, gente. Falou!